Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, o prêmio dessa semana é um pouquinho diferente. São 3 livros, um de pensamentos, um de histórias por mim contadas durante os últimos 30 anos, e tem outro que é de crônicas. Todos eles você vai adorar, tenho certeza. Para participar e ganhar, é a mesma coisa de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos, acompanhe as histórias até o final, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver história nova, enfim, participe o máximo que você puder do nosso canal A Força do Amor. Tá legal? No dia seguinte, para minha surpresa, recebi a sua visita ali em casa. Imagine como me senti quando a minha mãe veio avisar. Olha, aquele primo do Gerson tá lá no portão querendo falar com você, Sônia. Escuta, o que é que esse rapaz está querendo, hein? Olha, que se teu namorado sabe que esse homem anda te cercando, bom, você sabe da tua vida. As minhas pernas falsearam quando saí lá fora e o vi à minha espera. Ele me falou tantas coisas bonitas, que vivia pensando em mim, que tinha sentido o baque quando me viu de novo, que tinha ficado triste quando soube que eu estava namorando. Olha, não sei até hoje por que me calei. Porque eu podia ter confessado que também pensava nele, que não o tinha esquecido, só que a verdade é que apenas ele falou. Fiquei o tempo todo só ouvindo, prestando atenção nos seus olhos, no movimento dos seus lábios. Meu coração batia tão forte que dava a impressão de que ia saltar pela boca. Quando falei que precisava voltar para casa, ele me segurou pelo braço. Tá certo. Mas antes de voltar lá para Cascavel, eu preciso te pedir uma coisa e você não pode me dizer não. Coisa, mas que coisa? Eu preciso levar uma lembrança tua comigo. Pelo menos isso, uma lembrança, e você não vai poder me negar. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu Deus, eu era tão novinha, 16 anos apenas. Morávamos em Guarapuava e era a festa de noivado da minha irmã. E foi tudo tão gostoso. Os convidados, a música, a festa em si, a alegria da minha irmã, do noivo. Ela queria fazer uma festinha assim, ao estilo americano, com músicas lentas, românticas, para o pessoal dançar. Cada convidado levou uma coisa e, no fim, acabou dando tudo certo. Foi exatamente nesse dia que eu conheci o Paulo. O Paulo era primo do noivo da Gisele. E olha, desde que fomos apresentados, que os nossos olhares se cruzaram, eu senti alguma coisa especial. Ele tinha o sorriso mais lindo do mundo. E quando começou a seleção de músicas lentas, ele veio direto em mim e me tirou para dançar. Aceitei na mesma hora. Dançamos a primeira música, coladinhos. Era uma música tão romântica, tão gostosa de dançar. Terminou aquela primeira e ele não me soltou. De modo que continuamos ali na pista. Foi então que ele começou a puxar assunto. Me contou que não era de Guarapuava, quer dizer, tinha nascido em Guarapuava, mas se mudado com os pais para Cascavel. Isso quando tinha 15 anos. Ele não me falou quantos anos tinha, mas eu calculei que devia estar com uns 25, talvez um pouco menos. Ele perguntou a minha idade e eu falei a verdade, que tinha recém-completado 16 anos. E ele então quis saber. Pelo jeito você não deve ter namorado, né? Senão com certeza não estaria dançando comigo. Pior que não tenho mesmo. Tô sozinha. Lembro que a gente estava dançando, mas nos olhando assim de frente, e nessa hora ele sorriu. Sempre que sorria, formavam-se aquelas duas covinhas assim na bochecha.
deixando o rosto dele mais lindo. Eu então devolvi a pergunta. Quis saber se ele tinha alguém lá onde eu morava. Namorada, ou pelo menos uma paquera. Mas ele negou. Pior que não, viu, Sônia? Também estou sozinho, igualzinho a você. A música terminava, começava outra e a gente não se largava. Às vezes conversávamos, ele me fazia perguntas, eu perguntava para ele, outras vezes curtíamos a música em silêncio. Sabe, tinha horas que eu simplesmente fechava os olhos e me deixava levar pelo embalo. E foi numa dessas vezes que ele afastou um pouco assim o meu cabelo e encostou sua boca pertinho da minha orelha. E aí começou a beijar delicadamente o meu pescoço, a mordiscar a minha orelha, fazendo o meu corpo se arrepiar dos pés à cabeça. Não demorou muito para os seus lábios procurarem os meus. E então o beijo aconteceu. As pessoas ali na pista, em volta, todo mundo dançando, curtindo. E a gente só se beijando. Aliás, acho que nem éramos os únicos. Devia haver outros casais ali se beijando. O detalhe é que a gente se beijava, mas não parava de dançar. Como era uma música assim lenta, gostosa, a gente ficava balançando para lá e para cá, enquanto os beijos aconteciam e não paravam. Naquela época, isso era tão normal. Quantos namoros começaram assim? Aliás, quantos casamentos tiveram início num beijo trocado numa daquelas festinhas? Eu, nessas alturas, já estava encantada. E aqueles beijos que a gente trocou ali ao som daquela música simplesmente me arrebataram. Até hoje, quando escuto aquela música, é inevitável recordar aquele momento. A gente ali dançando, se beijando. Ah, meu Deus, quanta saudade. Infelizmente, não ficamos juntos o tempo todo. Dançamos aquela seleção de músicas lentas e foram tantos beijos. Mas depois, infelizmente, ele foi lá conversar com outras pessoas. Eu também acabei me enturmando ali com os meus amigos, minhas amigas. Mesmo assim, a gente continuou se olhando o tempo todo. Ficamos naquela paquerinha gostosa. No fim da festa, ele ainda veio conversar um pouco comigo, se despedir. E é claro que aproveitamos para nos beijarmos outra vez. Ele falou que voltaria a Cascavel no dia seguinte, bem cedo. Mas sempre que desse, iria a Guarapuava me ver. Fiquei com a imagem desse homem no pensamento. Nunca consegui esquecê-lo. Só que, infelizmente, nunca mais a gente se viu. Passou um dia, passaram 2, uma semana, um mês, um ano, e nem um sinal. Sempre que chegava o final de semana, ou então quando o Gerson aparecia ali em casa para ver a minha irmã, eu ficava naquela expectativa de ele falar que o Paulo estava também em Guarapuava. Ou então, pelo menos, que ele tinha mandado um recado para mim, só que, repito, nada. Nenhuma sombra, nenhum sinal. Às vezes, eu perguntava para o meu cunhado, assim como quem não quer nada, se ele tinha notícias do primo, mas ele só desconversava. Aos poucos, com o passar do tempo, como costuma acontecer nesses casos, a imagem dele foi desvanecendo assim na minha memória. Eu continuava pensando nele. Nunca consegui esquecê-lo completamente. Mas assim que completei 18 anos, comecei a namorar um outro rapaz que eu já conhecia há algum tempo, e o namoro evoluiu. Ulisses me adorava. Vivia me pedindo uma chance. Até que eu achei que valia a pena fazer uma tentativa. Até porque, não nego, também sentia alguma coisa por ele. Não era exatamente paixão, mas enfim,
Foi mais ou menos nessa época que a Gisele e o Gerson marcaram a data do casamento. Eu e o meu namorado, naturalmente, fomos convidados, não apenas para assistir à cerimônia, mas também como padrinhos. Até que chegou o dia. Olha, sei lá, talvez pelo fato de estar namorando, e também porque já tinha se passado tanto tempo, eu nem pensei na possibilidade que, no final, acabou se confirmando. Estava com tanta coisa na cabeça que nem parei para pensar. E foi justamente no dia do casamento que aquilo que, juro, eu nem pensei que pudesse acontecer, acabou acontecendo. E eu me vi frente a frente com o Paulo outra vez. Foi na igreja que a gente se reencontrou. Ele estava sozinho. Só que eu estava de braço enganchado com o meu namorado. Como nem poderia deixar de ser. Sabe, foi uma situação tão esquisita. Porque eu sentia aquela emoção. Na verdade, fiquei sem saber como me comportar ali diante dele. Notei que ele também ficou meio sem jeito quando me viu ali com Ulisses, a gente de braços dados. Nós dois sorrimos assim um para o outro, mas sabe aquele sorriso assim sem graça? Da minha parte, senti tanto o baque que acho que até perdi a cor. Era de imaginar que ele seria convidado para o casamento, mas não sei, eu não cheguei a pensar nisso, de modo que fui pega de surpresa. De todo modo, a gente se cumprimentou, trocamos algumas palavras, e confesso que fiquei surpresa por ele estar sozinho. Convenhamos, um rapaz como ele, bonito, charmoso, devia ter um monte de mulheres no seu pé. A verdade é que durante a festa a gente ficou se procurando com o olhar praticamente o tempo todo. Só Deus sabe o que tive de fazer para disfarçar toda a minha perturbação. Até para Ulisses não ficar desconfiado. Até que teve um momento que eu fiquei sozinha. E como estava relativamente próximo de mim, eis que ele resolveu se aproximar. Ele, o Paulo. Olha, eu senti até uma moleza nas pernas quando o vi vindo na minha direção. Ele perguntou como eu estava e depois ainda acrescentou: "E o teu namorado, onde que ele foi?" "Não sei, acho que foi ao banheiro." Ele fez tantas perguntas, sabe? Começou naquela e não parou mais. Quis saber há quanto tempo a gente namorava, eu e Ulisses. Se era coisa séria, ou só um namoro assim, passageiro. Se eu gostava dele de verdade, até isso ele perguntou. Respondi assim de um modo evasivo. E ele ainda falou: "Puxa, que pena que você está namorando. Vim para cá cheio de vontade de te ver de novo e não pude nem me aproximar para conversar direito. Afinal de contas, teu namorado..." Olha, eu não soube nem o que falar. Porque só de vê-lo na minha frente, meu coração disparava. E bateu ainda mais acelerado quando ele acrescentou: "Eu nunca te esqueci, sabia? Volta e meia, eu me pego pensando em você. Na gente dançando, naquela festinha de noivado do meu primo. Você ainda lembra?" Imagine se eu não lembrava. É claro que eu lembrava, mas que situação, meu Deus. Sabe que saia justa. O que eu ia dizer? Ele me olhou com tanta intensidade nessa hora, quando perguntou se ainda eu lembrava daquela festinha. Da noite, quando a gente dançou tantas músicas assim, de rostinho colado. Como hoje em dia nem se dança mais. Um momento que eu também vivia recordando.
mas que com o passar do tempo foi desvanecendo assim na minha memória. Até porque ele nunca mais tinha dado sinal de vida. Passei tanto tempo esperando por ele. Nem mesmo um recado ele mandou. Não imaginava que ele também pensasse em mim. Que recordasse aqueles beijos que trocamos naquele salão. Infelizmente, fomos interrompidos pelo meu namorado que eu vi se aproximando. Ficou até um clima bem estranho, porque, não sei, a gente fica, né? Parece que a outra pessoa sabe, sei lá. Ele ficou olhando para nós assim, quando Ulisses segurou a minha mão. E Ulisses também me olhou. O Paulo se afastou. Eu fiquei ali de mãos dadas com o meu namorado. E só Deus sabe como me senti. Principalmente porque toda vez que olhava na direção dele, ele estava me seguindo com o olhar. A verdade é que não conseguia aproveitar a festa. Ulisses, aliás, ele percebeu, né, que eu estava esquisita, tanto que perguntou. O que você tem, hein, Sônia? Aliás, o que você conversava com aquele cara? Quem é ele? Nada demais, Ulisses. Ele é primo do Gerson. Mas por que isso? Vai fazer um interrogatório agora? Não vou fazer interrogatório, mas sei lá. Você está quieta desde que conversou com ele? Ulisses ficou me olhando esquisito o tempo todo, depois desse pequeno diálogo. Como se estivesse desconfiado. E devia estar mesmo. Até porque nem eu mesma estava conseguindo disfarçar a minha perturbação. Só Deus sabe como me senti desde que revi o Paulo naquela festa. Uma confusão tão grande de sentimentos tomou conta de mim. Cheguei a botar em dúvida o que sentia pelo Ulisses. E até mesmo se devia ou não levar adiante aquele nosso namoro. Até nisso eu pensei. Em terminar o nosso namoro, de tanto que me senti mexida com a presença desse homem. À noite, por exemplo, depois que voltei para casa, simplesmente não consegui dormir. Fiquei rolando na cama de um lado para o outro, recordando, me consumindo. Nunca senti meu coração tão apertado. No dia seguinte, para minha surpresa, eis que recebi a visita dele ali em casa. Imagine como me senti quando minha mãe veio avisar. Escuta, Sônia, aquele é primo do Gerson, tá lá no portão querendo falar com você. O Paulo? É, o Paulo. Escuta, o que esse rapaz está querendo, hein? Olha que teu namorado é ciumento, você sabe disso, hein? Não vai gostar de... Bom, minhas pernas trêmulas. Cheguei a me segurar assim no corrimão da escadinha que tinha. Sabe, porque senti que fosse até desmaiar. Acredite quem quiser. Fui me aproximando assim aos poucos, tentando disfarçar o meu nervoso, aquela minha ansiedade toda. Ele perguntou como eu estava, se eu tinha dormido bem. Aí falou que voltaria para Cascavel à tarde. Estou voltando à tarde, mas não quero ir embora assim. Pelo menos ficar com uma lembrança tua. Falar com você um pouco. Você não quer dar uma volta comigo? Olha, pelo fato de estar namorando, o mais certo seria eu ter dito que não podia, mas acabei aceitando. Ele não estava de carro, de modo que saímos caminhando a pé, assim, pela calçada. Lembro que paramos perto de um muro, bem alto, uma casa bonita que tinha na esquina. E ficamos conversando debaixo de uma árvore. Ele falou tanta coisa bonita, que vivia pensando em mim,
que tinha sentido o golpe quando me viu de novo, que tinha ficado muito triste por saber que eu estava namorando, não sei por que me calei. Porque, sabe, depois eu cheguei à conclusão que devia ter confessado também, que também pensava nele. Que tinha custado muito para esquecê-lo, se é que tinha esquecido. Mas como ele nunca mais apareceu, nunca mandou uma notícia, um recado, Lógico que, com o tempo, eu tratei de cuidar da vida. Até hoje me pergunto por que não abri meu coração. Talvez pelo fato de ter um namorado, não sei. A verdade é que apenas ele falou. Eu fiquei o tempo todo só ouvindo, prestando atenção nas suas palavras, no seu jeito, na sua voz, no movimento da sua boca. Meu coração batia tão forte. Parecia que ia saltar pela boca a qualquer instante. Até que pelas tantas, com medo de alguém nos ver ali conversando e acabar contando para Ulisses, falei que precisava voltar para casa. Foi nessa hora que ele disse: Claro, claro, tudo bem, eu entendo, mas antes de você ir, será que eu posso te pedir uma coisa? Mas que coisa? Eu preciso levar uma lembrança tua comigo. Você não pode me negar. Ele não falou que coisa era. Só disse que não podia voltar sem uma lembrança minha. A gente ficou se olhando assim, eu naquela expectativa, porque o que será que ele quer? Eu podia até ter imaginado, mas não sei. Até que eu comecei a tremer porque o vi se aproximando e tremi ainda mais quando, do modo mais inesperado possível, ele simplesmente colou sua boca na minha. E quando esse homem me tomou nos seus braços e me deu aquele beijo, eu esmoreci por inteiro e simplesmente deixei acontecer. Ah, como eu tinha sonhado com aquele beijo. Como eu tinha desejado estar em seus braços de novo. Como naquele dia, quando a gente se conheceu durante a festa de noivado da minha irmã. Naquele dia, quando começou a seleção de músicas lentas, ele imediatamente me tirou para dançar. E foi ali que trocamos o nosso primeiro beijo. E depois do primeiro, foram tantos outros, um mais apaixonado que o anterior. Ficamos juntos enquanto durou aquela seleção de músicas. E foi o bastante para ele se tornar o dono do meu coração. Mais de 2 anos já tinham se passado. Nunca mais a gente tinha se visto ou se falado sequer. E agora estávamos ali, outra vez, revivendo aquele mesmo instante. Seu beijo me fez esmorecer. E depois do beijo, novamente a gente se olhou e ele falou aquela frase: agora sim. Agora eu posso voltar um pouco mais feliz lá para Cascavel. Eu tremia. Minhas pernas falseavam. Tudo que eu sentia por ele no passado parece que tinha voltado. Com força total, quem sabe até duplicado. Aquela paixão pulsava dentro de mim. Fazia meu corpo tremer. Foi a última vez que a gente se viu. E juro, até hoje me arrependo de não ter tido coragem de confessar que o amava. Meu futuro, quem sabe, poderia ter sido outro, tão outro, assim como toda a minha vida. É que naquela época, tudo era tão diferente, tudo era mais complicado. Voltei para casa com o sabor da sua boca impregnado na minha, enquanto ele seguia o seu caminho. Repito, nunca mais nos vimos, nem sequer nos falamos de novo.
mas nunca consegui tirar esse homem da minha cabeça. Apesar de tudo, mantive meu namoro, com o tempo mesmo apaixonada pelo Paulo. Acabei noivando com Ulisses e algum tempo depois acabamos nos tornando marido e mulher. Tivemos um casal de filhos e logo que o nosso caçulinha completou 8 anos, viemos embora para Curitiba, onde tive contato com esse programa pela primeira vez. Desde esse dia, senti uma vontade tão grande, tão, assim, irresistível de contar a minha história, enviar uma carta contando tudo o que aconteceu comigo, se bem que, convenhamos, foi tão pouco de prático, de real. O final da minha história poderia ter sido outro. Mas fazer o que se foi assim que as coisas se encaminharam? Veja, não estou aqui renegando meu marido, minha família. Pelo contrário, eles são uma dádiva na minha vida. Meu tudo, meu tesouro mais precioso. Mas eu estaria mentindo se dissesse que, mesmo depois de 25 anos, esqueci daquele que entrou no meu coração, estabeleceu morada e até hoje não saiu. Quase um quarto de século se passou e eu ainda penso nele, às vezes, como se tudo tivesse acontecido no dia anterior. Pode isso? Pode. Eu afirmo que pode, porque acontece comigo. Acho que ele é o grande amor da minha vida. Pena que não estava escrito que ficaríamos juntos. Talvez nem fosse a vontade dele, porque ele nem lutou para ficar comigo, simplesmente aceitou meu namoro contra o cara e foi cuidar da vida. Se contentou com um beijo de lembrança. Eu também fui covarde. Não nego, não aproveitei aquela chance de abrir o coração. Quem sabe minha vida tivesse sido outra. Até hoje trago na lembrança aquela seleção de músicas lentas que dançamos, em que trocamos aqueles beijos. Foi o que bastou para ele despertar essa paixão aqui dentro de mim. Essa paixão que, por incrível que pareça, me acompanhou ao longo desses anos todos, mesmo sem ter um retrato seu. Nem isso. Sua imagem permanece intacta aqui, na minha retina. Bastaram aqueles beijos para esse homem incendiar a minha alma, invadir meu coração. Tanto que, repito, parece que tudo aconteceu ontem. Eu fecho os olhos e lembro a gente dançando, ele olhando para mim, fechando os olhos e me dando aquele primeiro beijo. Depois, mais um e mais um. E tocando aquela música tão linda, que parece que transmitia todo o amor que eu estava sentindo, mesmo estando conhecido aquele homem naquele dia mesmo, mas parece que estava escrito que ele ficaria na minha memória e no meu coração para sempre. Desde o começo eu percebi. Era um amor tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, que era mais do que um turbilhão, era um temporal de amor. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, eu não sei se ele sentiu alguma coisa quando me viu. Mas olha, se sentiu, disfarçou muito bem. Sei lá, mas se soubesse que ele também estaria ali, na casa da Celina, e acompanhado da mulher ainda por cima, eu talvez não tivesse ido. A verdade é que não imaginei que fosse sentir tanto aquele baque. Ele estava tão bonito. Tinha deixado a barba crescer. Estava assim, mais forte, mais alto, mais homem. Olha só, eu sei como que eu me senti. Principalmente porque ele não demonstrou nenhuma emoção ao me ver de novo.
Pelo jeito, mesmo eu tendo sido a primeira mulher da sua vida, talvez para ele eu não tenha tido assim tanta importância. Se bem que, o que eu queria, né? Ele estava ali com a esposa, ela grávida. Aliás, ela conversou um monte comigo e eu tive de fazer das tripas coração para não deixar transparecer todo o meu despeito. Até que, alguns dias depois, quando abri o meu perfil, aquela surpresa. As minhas mãos começaram a suar. Meu corpo todo estremeceu. Meu coração veio na boca. Fazia 8 anos que eu não tinha mais contato com a Celina. Na verdade, nem com ela, nem com ninguém da sua família. E isso incluía o Giovanni. Um menino com quem eu tinha me envolvido no passado. E quando digo menino, não é força de expressão, porque na época ele tinha só 16 anos, enquanto eu já tinha 29. A família da Celina tinha vindo do interior, uma cidadezinha chamada Cruzeiro do Oeste. E eles acabaram se mudando justamente para a casa do lado da nossa. A Celina também era mais nova do que eu, devia ter uns 22, 23 anos, e a gente acabou sendo amigas. Fui eu que apresentei Curitiba para ela, vamos dizer assim, já que ela não conhecia nada, nem ninguém por aqui. Não lembro exatamente a partir de quando o irmão dela começou a se aproximar e a mexer com a minha cabeça. Repito, era praticamente um menino, só 16 anos. Volta e meia ele ficava ali conversando com a gente, e assim a gente acabou se tornando amigos também. Um dia, lembro que estávamos nós três ali fora, eu, a Celina e o Giovanni, e ele simplesmente não parava de falar. Ficou ali contando um monte de histórias, principalmente vividas lá na cidade dele, situações que ele tinha vivido com seus amigos, e eu fiquei só prestando atenção. Apesar de novinho, era um menino tão bonito, aliás, aparentava ser um pouco mais velho, tipo 18, 19 anos. E eu posso até estar enganada, mas acho que foi naquele dia que ele começou a despertar alguma coisa em mim. Até então, eu nunca tinha reparado nele assim, para valer. Quer dizer, já tinha notado que era um menino bonito, mas... Sabe, naquele dia, eu fiquei prestando atenção nos seus traços, no seu jeito de falar, e alguma coisa aqui dentro de mim começou a se transformar. Repito, ele não parava de falar. Ficou ali contando as suas aventuras, até que, pelas tantas, a Celina precisou entrar, disse que já voltava. Só que, estranhamente, o Giovanni ficou quieto. Simplesmente parou de falar. Como se tivesse ficado sem jeito ou com vergonha de mim. Eu até estranhei porque, repito, ele não parava de falar um segundo. Estava tão falante, contando histórias, notando o jeito dele, eu até falei. Mas, e aí, Giovanni? Me conta mais. Tô adorando ouvir as tuas histórias. Ele sorriu assim, meio sem jeito, e falou que não lembrava de mais nada e continuou em silêncio. Incrível. Na verdade, ele só foi se soltar de novo depois que a Celina voltou lá de dentro. Eu achei até graça, porque fiquei com a sensação de que ele se sentiu perturbado de algum jeito quando ficou ali, a sós comigo. Não sei se notou no meu jeito de olhar, sabe, o meu interesse. Só sei dizer que ele ficou todo acanhado. Não me perguntem por quê. Mas comecei a sentir coisas só de olhar para ele. E foi a partir daquele dia. Simplesmente não consegui desviar mais o olhar. E com certeza ele percebeu. O fato é que depois daquela tarde, semanas se passaram, até que tivemos outra oportunidade de conversar a sós. Eu tinha ido à casa deles para
falar com a Celina, mas ela não estava. Aí fiquei ele de papo com ele, enquanto esperava sua irmã chegar. Ele estava sozinho. Seus pais também tinham saído. E eu notei que ele estava com o mesmo retraimento daquele outro dia, quando ficou a sós comigo. De qualquer maneira, foi nesse dia que eu entrei naquele assunto. Perguntei assim, como quem não quer nada, se ele não tinha deixado nenhuma namoradinha lá em Cruzeiro do Oeste. E ele falou que não. Notei que ele ficou assim meio sem jeito. Só que mesmo assim insisti. Sério? Mas você já namorou alguma menina? Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Magda e Giovanni em mais uma edição de A Força do Amor.